Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Então, queridos, que bom, né? Os dois Laércios estão aqui, estou muito feliz mesmo. E vejo no semblante do nosso querido Gustavo, ele esperou muito por esse momento. Ele vivia falando comigo, mas será que ele vem? Será que ele não vem? O que eu faço? Como é que vai ser? Ele diz que só vem se eu vier, mas eu estou lá no sítio e não estou podendo, eu acho que ele não vem. Era o tempo inteiro. Pense. Se tem alguém que gosta de vocês, é Gustavo. Pode ter certeza. Isso é um amor em Cristo muito grande. Eu fico feliz de ver. Ele não descansou enquanto não viu vocês aqui. E o exemplo de Gustavo é um exemplo para todos nós. Se a gente às vezes tem dificuldade de vir para a igreja, outras vezes queremos que os nossos amigos, os nossos familiares estejam na igreja conosco. E a mensagem desta noite vem bem a calhar. Leve Jesus para casa. Amém? E você levar Jesus para casa é ótimo, porque Ele também vai lhe visitar. Mas se você levar, é melhor ainda, porque você leva de boa vontade. É você quem está querendo. E quando ele chega lá, ele sabe com certeza que será bem recebido, bem acolhido. Hoje alguém me pediu uma música lá no programa de rádio do Gerson Rufino. Ele passou lá em casa. E nós brincando, eu e o JR, ele não passou lá em casa, ele ficou lá em casa, ele está lá em casa. Na verdade o nome da música é ele passou lá em casa, né? Mas meu convite é: leve Jesus para sua casa e que Ele fique habitando lá. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, os versos 14 e 15. Mateus 8, os versos 14 e 15. Amém, queridos? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos mais uma vez agradecidos pela reunião do teu povo aqui nesta noite, pela tua presença que já se fez e se faz sentir em nosso meio, e pela tua palavra que nos foi revelada e que agora será ministrada através do teu Santo Espírito. E em nome de Jesus eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, torne-me, Senhor, capaz para ser o portador da tua mensagem e que ela venha germinar em cada coração e apresente na hora certa os seus frutos, para a glória do teu nome. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu saí de casa e a minha sogra ficou lá, doente e acamada. Só sabe situação de doença quem enfrenta. E se não for doença com a gente mesmo,
se é a doença de um ente querido, alguém chegado a nós, como é o nosso caso. A sogra está na minha casa e está doente, está enferma, já faz mais de 4 anos. E a gente ali sofre junto com ela por vê-la naquele estado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, nós amamos a Deus, nós somos chamados, mas é segundo o seu propósito. Então o fato de minha querida sogra estar lá enferma é um propósito de Deus de nos tratar. Tantas lições têm sido extraídas dali, mas a gente sofre muito com a doença em família. Só para você pensar um pouco como é a nossa situação quando chega em casa agora, como é a noite que se enfrenta, como é o restante do dia, e assim dia após dia. E suponha na sua casa. Você já parou para pensar? Deus me livre, né? Mas acontece, porque doença não escolhe hora, não escolhe pessoa, não escolhe lugar. Quando ela vem, e a gente não pode fingir que não está acontecendo, a gente não pode fazer de conta que não está havendo nada, e tem que cuidar do ente querido. Suponha que você, ao chegar em casa hoje, encontre alguém da sua família em estado de choque, à beira da morte. Imagine que não há como remover o doente e nem há mais tempo sequer para chamar um médico. Imaginou? Agora responda para você mesmo. O que você faria? Como você reagiria? Eu sei, amados queridos irmãos, que o quadro que eu descrevi aqui, ele é um quadro apavorante, terrível, mas foi exatamente isto que aconteceu ao apóstolo Pedro. Mas ele foi abençoado, pois sem saber que a sua sogra, que morava com ele, estava na casa dele e estava muito mal, que foi que ele fez? Ele levou Jesus para a casa dele. Ele convidou o Senhor Jesus para ir com ele para a casa dele, sem saber que a sogra estava lá doente, num estado grave. Vou ler o texto todo. Mateus 8, do 14 ao 17. Diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Você vai dizer, mas ele disse que ela estava passando mal. Nós já vamos conversar sobre isso. Ela estava acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Eu desperto sua atenção que está no singular. A servi-lo, não foi a servi-los. Tinha muitas pessoas lá na casa, mas ela foi curada, se levantou e passou a servir só ao Senhor Jesus. Chegada a tarde, ele estava lá ainda na casa de Pedro, não é? Trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Muito bem. Vamos ver essa questão de eu ter afirmado que ela estava numa situação difícil. Que época aconteceu isso? Há mais de 2000 anos atrás. 2000 anos? Irmão, você se deu por conta que os antibióticos para combater infecções só foram descobertos bem mais recentemente?
Naquela época não havia antibiótico. E todo mundo aqui sabe que uma pessoa que está ardendo em febre, a febre é um dos sinais do nosso corpo de que há alguma coisa grave acontecendo com a nossa saúde. Por isso ela mostra a febre, o estado febril. Não adianta tomar um remédio para baixar a febre. Tem que combater a causa da febre. Geralmente é uma infecção. Nós podemos então entender que se a sogra de Pedro estava acamada, era tão forte que ela não aguentou. Ela foi se deitar. Aí a gente sabe quando está com muita febre. Quando é pouco, até que dá para ir trabalhar, a gente sente o corpo quente e tal. Mas uma febre de 40 graus, por exemplo, não tem quem consiga sair, trabalhar, não se aguenta. A gente arria, vai para a cama. E ela estava acamada. É importante que se diga que naquela época uma infecção já era o significado da morte. Era uma época que não havia exames de laboratórios para identificar qual era a origem da febre, para combater, não havia remédio, mas lá estava Jesus, mesmo sem ter sido chamado para isto. Ele foi convidado para ir para a casa de Pedro. Pedro nem sabia que a sogra estava doente. Quando chegou, encontrou naquele estado. E Jesus chegou com ele no momento certo, na hora certa. Aliás, o Senhor Jesus, Ele sempre chega na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para a pessoa certa. E Ele, em seu amor e compaixão, Ele salvou a vida daquela mulher. Alguém pode dizer: hoje é diferente. Hoje em dia nós temos muitos médicos, hospital, está aí o SAMU fazendo um belo trabalho, as ambulâncias, temos laboratórios, temos remédios. É verdade. O sistema de saúde atual, embora de certa forma ainda precário, mas sem sombra de dúvida, a medicina hoje é muito melhor do que a medicina de antigamente, principalmente 2000 anos atrás. Mas, por outro lado, é um paradoxo. Pare para pensar. Com todo o avanço da medicina, dos laboratórios e da ciência, é interessante. Por outro lado, as doenças nunca mataram ou invalidaram tantas pessoas no mundo como nos dias atuais. Certo é que Deus deu a inteligência para o homem desenvolver a ciência, a medicina, descobrir os remédios. Mas você quer um conselho? Faça como Pedro. Não espere pela medicina. Leve Jesus para sua casa. Talvez você ainda não saiba, mas pode haver algum doente em seu lar. Eu não estou me referindo apenas às doenças físicas, mas eu estou me referindo às doenças da alma, às doenças psicológicas, às doenças espirituais. É ou não é? Tem muita gente que está doente espiritualmente. E eu também tenho certeza de todo o meu coração que se você levar Jesus para a sua casa, como ele fez na casa de Pedro, na sua casa ele fará maravilhas, pois Jesus abençoa qualquer local em que ele entra, e na sua casa, meu irmão, minha irmã, não vai ser diferente. Leve-o para casa e tenha surpresas agradáveis. Veja o que ele fez na casa do apóstolo Pedro. Primeiro, Jesus curou quem estava doente naquela casa. Talvez haja um doente na sua casa, tem na minha, mas não necessariamente precisa ser alguém com 80 e tantos anos e com Alzheimer e Parkinson. Mas pode ter alguém na sua casa que está deprimido, pode ter alguém dependente químico, pode ter alguém desanimado, infeliz, solitário, pode ter alguém, você nem se dá por conta, mas
um suicida em especial. Quem já teve parente que se suicidou aqui sabe muito bem o que nós estamos dizendo. Quem imaginaria que ele iria fazer aquilo consigo mesmo? Mas fez. E às vezes está debaixo dos nossos olhos e a gente não percebe. Mas nós podemos levar Jesus para casa, orar por aquela pessoa, orar pelos nossos familiares, falar de Jesus para eles. Meu irmão, salve os seus doentes, leve Jesus para casa. Segundo, Jesus transformou a casa de Pedro. Veja que ele não só curou a sogra de Pedro, como ali tornou-se um lugar abençoado e abençoador, porque diz aqui mais adiante: trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Que bênção! Jesus na casa de Pedro, só a presença de Jesus naquela casa curava as pessoas que chegavam lá. Quando Jesus está habitando na sua casa, quando você abre a sua boca, é o próprio Deus que está te usando e trazendo as palavras curadoras para quem chega na sua casa para ouvir curas espirituais. Só a palavra de Deus é que consegue curar. O mundo hoje está enfermo e necessitado da palavra de Deus. Não tem prazer neste mundo que satisfaça um coração ansioso por Deus. Leve Jesus para sua casa e a sua casa será transformada. A casa de Pedro ficou mais leve. A casa de Pedro, ela ficou mais cheia de vida. A casa de Pedro ficou, imagina, mais cheia de alegria. A alegria voltou àquele lar. Que alegria, Jesus na sua casa. Eu sei que você gosta da sua casa, assim como eu também adoro a minha casa. Fora a casa do Senhor, para mim não tem lugar melhor, que eu me sinta melhor do que lá na minha casa. É o meu cantinho, as minhas coisas, a minha intimidade, minha família. Como eu gosto de estar em casa. Não há lugar melhor no mundo que o cantinho da gente, não é mesmo? Mas eu lhe pergunto, será que a sua casa não poderia ser ainda melhor? Será que a sua casa não poderia ser aquele lugar especial, onde os amigos, os vizinhos, os parentes vêm lhe procurar para pedir oração, para escutar você falar de Jesus? E eu vim aqui, mas eu quero ficar ouvindo você falar de Jesus. Que palavra boa é essa? Fale mais, conte mais. A sua casa se torna esse lugar abençoado. É um lugar que tem um brilho próprio, um brilho especial, porque Jesus está habitando naquele lugar. Aleluia! Irmão, as pessoas vêm pedir oração, as pessoas vêm pedir conselho, as pessoas vêm buscar conforto quando estão sofrendo. Tem alguma coisa que chama as pessoas para lá. Você já sabe o que é. É claro que é a presença de Jesus, porque se a pessoa não sentisse que iria encontrar também lá o Senhor Jesus, não iria na minha casa. Tem casa que a gente não tem nem vontade de ir, irmão, mas tem outras que quando fala que vai lá, o coração da gente se enche de alegria. Responda-me com honestidade: todos os membros da sua família gostam de ficar em casa? Ou algum deles gosta mais de andar aí pela rua? Essa pergunta é séria. Houve um tempo que eu não sentia prazer em estar na minha casa. Quando chegava então o final de semana que eu não ia trabalhar, era uma inquietação terrível. Eu queria estar em qualquer lugar, menos na minha casa. E hoje quer comprar uma briga comigo e querer que eu saia de casa no fim de semana. Eu só saio para vir para a igreja. Que mudança foi essa? Jesus na minha casa. Onde Jesus está, reina a paz, reina a alegria,
reina o amor. E a gente, por isso, não quer sair de casa. Não é que tenha mais conforto, não é isso. Não estou falando de bens materiais. É a paz que excede todo o entendimento. Você já respondeu com honestidade para você mesmo? Todos os membros da sua família gostam de ficar em casa? Ou algum deles prefere andar na rua? Ou será que é você que, como eu em tempos anteriores à minha conversão, não queria ficar em casa? Porque a rua tem mais atrativo do que o nosso lar. O nosso lar é que tem que ter mais atrativo do que a rua. Na rua só tem perdição, só tem o que não presta. O nosso lar precisa ser esse lugar em que a gente sinta alegria, prazer de estar em casa, e que fique até incomodado quando querem que a gente saia de casa. Está tão bom aqui, eu não quero sair daqui. Leve Jesus para casa, Ele vai transformar o seu lar. Jesus cumpriu uma profecia bíblica dentro da casa de Pedro. Você prestou atenção na leitura da palavra? Irmãos, cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou que o Messias viria curando, salvando e libertando. 700 anos. Durante 700 anos, o mundo sabia desta promessa, mas não pôde beneficiar-se dela. Mas Pedro, ao levar Jesus para sua casa, teve o grande privilégio de presenciar o cumprimento desta maravilhosa promessa de Jesus. Vamos ver? No verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. 2 pontos. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso aconteceu na casa de Pedro, porque Pedro levou Jesus para a casa dele. Tem gente que diz assim: eu já fui a tantas igrejas e até hoje meu problema não foi resolvido. Bom, para essas pessoas eu respondo com uma pergunta: você já foi a tantas igrejas, você já foi à casa de Deus várias vezes, mas Jesus já foi na sua casa? Não adianta você peregrinar de igreja em igreja se você não leva Jesus para sua casa. É lá que Ele tem que estar. Começa pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. Começa comigo. E eu não falo de um crucifixo. Mas eu tenho um crucifixo na parede. Crucifixo, uma imagem desfigurada, derrotada, presa em uma cruz. Preciso lhe lembrar, para você que acha que tem um crucifixo em casa e tem Deus em casa, que o Jesus da Bíblia, Ele não ficou pregado não naquela cruz horrorosa. Ele ressuscitou e Ele está vivo e quer habitar na sua casa. Ele quer estar lá 24 horas por dia. Ele quer abençoar você e a sua família. Se você o levar para casa, você verá as promessas bíblicas se cumprindo na sua vida e na vida de seus familiares. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É uma promessa, mas leve Jesus para casa. Quer saber como? Em sua alma, em sua mente, no seu coração. Leve Jesus para casa através dos seus atos. Em cada oportunidade que você tiver, você tem filhos, conte as histórias da Bíblia para eles na hora de dormir. Alguém na sua casa está doente? Sente-se à beira da cama e ore com essa pessoa. Fale de Jesus para essa pessoa.
Alguém não consegue dormir, está ansioso? Explique o que Jesus pode fazer por ele. Demonstre o amor de Deus através do seu modo de viver. Mostre à sua família que Jesus é paz, Jesus é vida, Jesus é alegria. Faça como o apóstolo Pedro. Leve Jesus para a sua casa. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Se alguém vier me perguntar por onde eu for, quem é Jesus pra mim, emocionado vou dizer assim: é simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. É minha árvore de sombra onde eu descanso para prosseguir. Berço de adulto que me faz dormir. É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. Primeiramente é meu Senhor, minha razão, meu Salvador, meu sorriso, paraíso, chama que aquece a alma, melodia que traz calma. Jesus pra mim é tudo. É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. Jesus pra nós é tudo, meu irmão. Ele é tudo em nossas vidas. É o berço que nos faz dormir nos braços dele. Ele é a árvore de vida que nós descansamos nos braços de Jesus. É minha árvore de sombra onde eu descanso para prosseguir. Berço de adulto que me faz dormir. É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. Oh, é simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. Primeiramente é meu Senhor, minha razão, meu Salvador, meu sorriso, paraíso, chama que aquece a alma, melodia que traz calma. Jesus pra mim é tudo. Quem é Jesus pra você? É simplesmente Jesus pra mim. Quem é Jesus pra você? É simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo. A igreja é simplesmente. Oh, oh, oh. É simples. Jesus pra mim é tudo.